Opa, aqui é o Marcelo e nesse vídeo eu quero estar respondendo algumas das perguntas que foram levantadas através dos comentários no YouTube. E eu acredito que essas perguntas sejam bastante relevantes para poder estar entendendo todo o processo de aprendizado acelerado e leitura neuroassociativa. Então vamos a elas. A primeira pergunta é do IKN 1201. Marcelo, eu posso estudar ouvindo ondas alfa? Certamente. O que acontece é que quando nós estamos com a mente cheia de problemas, preocupações em segundo plano, fica extremamente difícil se concentrar no ato de estudar, se concentrar em uma tarefa específica. E é cientificamente comprovado que o cérebro emite ondas elétricas que podem ser lidas através de aparelhos como, por exemplo, eletroencefalograma, como eu já mostrei num vídeo anterior. E essas ondas estão diretamente relacionadas com o nível de atividade cerebral na qual você se encontra. Por exemplo, em uma mente muito preocupada, cheia de problemas, atrapalhando, cheio de pensamentos, o que acontece é que você está provavelmente em ondas beta, mostrando um estado de estresse. Agora, quando você acalma a mente, você relaxa, o que acontece é que seu nível de atividade cerebral diminui para ondas alfa. E as ondas alfa são extremamente eficientes para se aprender, já que é mais fácil guardar informações na memória de longo prazo quando você está em alfa, assim como se relembrar de informações que você já estudou. Então, é um estado apropriado para aprendizado, nós chamamos esse estado alfa de estado de super aprendizado. Agora, utilizando algumas tecnologias, como por exemplo ondas bioneurais, você pode estar estimulando o seu cérebro a entrar em ondas alfa sem tanto esforço. Então, é exatamente por isso que essas tecnologias podem auxiliar e muito você a estar entrando em um estado mais próprio para estar aprendendo de forma mais rápida. Então, realmente, as ondas alfas são recomendadas para os estudos. Vamos para a segunda pergunta. Então, a segunda pergunta é do Hunt's Channel. Marcelo, não acha que o entendimento do que nós acabamos de ler vem por meio da vocalização interior? Para mim, parece que se eu esquecer a voz quando estou lendo, vou perder o entendimento do texto. Bem, não é exatamente isso que acontece. Por exemplo, se você for pensar que nós estamos na China, imagina, tem duas portas e nelas está escrito chinês, em cima das duas portas. Como que você vai adivinhar qual que é o banheiro masculino e o banheiro feminino? Afinal de contas, sua mente não compreende aqueles símbolos. Então, se tiver um menino e uma menina, automaticamente você já sabe qual é o banheiro masculino e o banheiro feminino. Ou seja, o seu cérebro interpreta desenhos, símbolos visuais com rapidez extraordinária. Essa é a função do neocórtex, interpretar símbolos. Então, a linguagem que nós utilizamos, ela é toda simbólica. As palavras são símbolos, os números são símbolos. Por exemplo, os romanos utilizavam números romanos, que é bem diferente dos nossos números hoje. O que você tem que entender é que a partir do ponto que nós vemos uma imagem, como por exemplo, essa imagem, o que ela significa para você? É uma uva, não é mesmo? Então, quando você viu essa imagem, você já sabe qual é o significado dela. Você não precisa repetir na sua cabeça, uva. Só que, como nós fomos alfabetizados e o modo como nós aprendemos, nós temos que vocalizar todas as palavras que nós fomos aprendendo. Então, quando você está lendo, o que acontece é que você repete a palavra que você está lendo dentro da sua cabeça. Isso se chama subvocalização. Só que, a partir do ponto que você olha para uma palavra, o seu neocórtex, a sua parte lógica do seu cérebro, a sua massa cinzenta, ela já sabe qual é o significado daquela palavra. O que acontece é que você está acostumado, além de entender o significado daquele símbolo, subvocalizá-lo. Então, quando você está lendo uma velocidade mais rápida, o que acontece é que a subvocalização vai diminuindo até literalmente desaparecer. E isso só é possível forçando o cérebro. Por quê? Você tem que quebrar esse padrão que você está acostumado desde que nasceu, desde as escolas, que foi o padrão que você foi alfabetizado. Então, isso se trata nada mais, nada menos do que um padrão de comportamento. E a partir do ponto que você começa a treinar a leitura para se tornar mais rápida, essa subvocalização vai diminuindo e você aprende a
identificar os símbolos somente visualmente. Então fica bem mais fácil e mais rápido compreender o que está escrito. Uma prova disso é você pensar nas pessoas que nasceram surdas. Afinal de contas, uma pessoa que nasceu surda nunca escutou um som. Então ela não tem vocalização interior. E ao mesmo tempo você pode ensiná-la a ler. Então, como que uma pessoa surda que não escuta som consegue ler sem precisar subvocalizar? Esse é um padrão que você também faz. A única coisa que você faz a mais é subvocalizar depois de que você já viu. Então, é extremamente fundamental saber treinar o neocórtex para que ele consiga identificar os símbolos de forma visual e pare de repetir o que você já sabe, que é através da subvocalização. E isso que nós fazemos um treinamento específico. Agora, a terceira pergunta é do Fukan Long. Marcelo, eu gostaria de saber como reter as informações lendo tão rapidamente. É claro que quando você não está acostumado a ler muito rapidamente, você ainda tem esse padrão de vocalização, precisa cortá-lo para conseguir interpretar mais rapidamente. E isso vem com o treinamento, com a prática, não existe mágica, você tem que se esforçar para conseguir romper desse padrão de subvocalização. E o que nós podemos dizer é que a nossa parte lógica, o nosso neocórtex, quem é responsável por identificar símbolos, na verdade, ele é muito fraco para memorizar a informação. Por quê? Porque ele tem uma memória temporária. Então, a forma mais eficiente de guardar a informação na sua memória de longo prazo é inserindo a mensagem na nossa massa branca, no nosso sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, que é uma parte mais interna do cérebro. Então, essa parte emocional, ela não entende símbolos, ela não entende a nossa linguagem padrão. O que ela entende é a linguagem emocional, a linguagem dos sentidos, que é uma linguagem, praticamente a linguagem dos sonhos. Então, é por isso que nós utilizamos estratégias mnemônicas, estratégias que usam submodalidades sensoriais para aumentar a carga emocional do que você está lendo e conseguir gravar na sua memória de longo prazo. Então existe uma estratégia onde você lê o livro e quando você acaba de ler a página, o que eu faço é criar uma imagem neuroassociativa, ou seja, uma mnemônica do que estava no conteúdo dessa página. E eu consigo criar um relacionamento também com a forma da página, o formato da página. Dessa forma eu sei aonde as ideias estão posicionadas na página. É exatamente através dessa técnica que nós fazemos, por exemplo, o princípio da fotoleitura, que é uma leitura extremamente rápida, intuitiva, onde você acaba de ler uma página, você cria uma neuroassociação para a sua memória de longo prazo, utilizando uma estratégia de submodalidades sensoriais. Então, todo o processo para aumentar a sua velocidade de aprendizado, para aumentar a sua velocidade de leitura, significa aplicar estratégias diferentes do padrão, do método tradicional, para quebrar o comportamento que você tem executado até hoje e transformá-lo em um comportamento mais eficiente. Então, não existe mágica, não existe truque, não existe dons sobrenaturais. A única diferença entre as pessoas que sabem fazer ou não sabem aprender mais rápido, não conseguem ter eficiência com leitura dinâmica, é exatamente a aplicação de estratégias, prática e treino. Então, essa é a chave para melhorar o seu desempenho em qualquer nível de atividade que você venha a executar. Então, muito obrigado. Espero que essas dúvidas tenham sido clareadas com esse vídeo e vamos em frente, logo teremos novas informações. Hey, você gostou desse vídeo? Então clique no joinha e compartilhe com seus amigos. Ah, e lembre-se, você pode entrar no site leituraneuroassociativa.com.br para assistir novos vídeos exclusivos. Clique agora!